Sejam bem-vindos. Mais um bate-papo NB Store. Hoje a gente vai bater um papo com o Colonese, ex-jogador do Flamengo, Uberlândia. A gente vai falar sobre The Last Dance. Ele teve uma série muito legal lá no canal dele falando sobre The Last Dance. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a série, sobre a mentalidade da série. Opa, já entrou aqui. Sobre a mentalidade da série, né? Dos jogadores. Eu acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Fala, Colonese. E aí, tudo bem, cara? Fala aí, Flávio, tudo bom? Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, cara. Legal demais estar aqui com você. Que bom, cara. Muito bom. Legal assistir lá a sua live lá com o Dani, com o Daniel, falando sobre The Last Dance. Poxa, muito legal. E aí não tinha como não trazer pra cá, né, cara? Esse assunto. Todo mundo do meio do basquete acompanhou aí nas últimas 5 semanas, né, cara? Flávio, cara, essa série aí pra gente, cara, assim, eu posso falar de mim, né, cara? Nesse momento difícil que a gente tá vivendo, foi um ponto de luz, né, cara? Um negócio assim pra gente se Esperava de qualquer empolgar, jeito a é um outra negócio que semana, empolgava a cheguei de estar gente, em a gente inglês. criava antecipação, criava, né, a gente, pô, falar disso. Pra mim foi muito bom, cara, poder ter esses papos, poder assistir, pô, foram semanas ótimas pensando, né, numa época maravilhosa do basquete que a gente viveu, né, e curtindo esses momentos, né, cara, foi muito legal mesmo. Cara, antes a gente já estava no Last Dance, quem não conhece, né? O Polonese é ex-jogador, jogou Flamengo, campeão brasileiro, Uberlândia. Então Berlândia tem não, muito. Berlândia não. Uberlândia não, desculpa, você jogou no. Cara, joguei em muitos lugares aí, Não, joguei no não, Londrina, Flamengo, desculpa, Londrina. Londrina, Londrina Londrina. aí. Desculpa, fiz confusão aqui com os lugares. Passou um bom tempo lá em Londrina, então assim, Palmeiras, entre outros aí. Tem uma história de basquete bem bacana e hoje faz um projeto bem legal também de iniciação de basquete, né? Tá com a NBA School, lá com a Basquete SA. Como é que você tá lá no, com a NBA School? Tá tendo treino online? Eu tô sabendo que tá tendo aí várias aulas. Como é que tá isso, cara? Então, né, cara, esse projeto da NBA School, né, aqui no Brasil tem sido de grande sucesso, né, cara, já são 106 unidades pelo Brasil, né, é um projeto da NBA que foi muito, muito bem feito, cara, está crescendo cada vez mais, a gente vê as crianças empolgadas, né, você sabe muito bem, né, que a marca NBA é muito forte e atrai, né, cara, atrai os jovens, atrai as crianças, né, e a gente está muito feliz de estar participando disso, estar usando a metodologia da NBA para treinar as crianças. Lógico que esse momento aí a gente, né, foi forçado a ter uma parada das aulas presenciais e essa é uma coisa legal da gente também estar dentro do programa, né, porque todas as unidades se falam, a gente tem um grupo, a gente conversa, a gente vê o que que os outros estão fazendo, o que que funciona nesse momento, o que que não funciona, não só nesse momento, né, em todos os momentos. É uma troca bem E legal. É uma galera com nível muito alto de jogador. Tem muita gente tem muitos ex-jogadores aí, posso citar aí, cara, o Dedé Stefanelli, o Rato, o Guilherme Filipim, o que Gaúcho lá do Rio Grande do Sul, Renato também é lá do Renato Lamas, o Baby, cara, tem vários ex-jogadores aí com unidades, alguns sendo gestor da unidade, alguns como professores das unidades também, que é muito legal, né? O pessoal que foi para essa área de educação física e trabalha direto na quadra. Então, é um programa que a gente está muito feliz de estar dentro dele. A gente vê a força de estar dentro dele agora. E você falou, eles começaram aulas online, né, para o Brasil inteiro. Então, cara, na última aula aí já teve mais de 250 crianças participando simultaneamente. Eu sei que meu filho fez, ele se empolga, né? E é um programa que está crescendo essa parte online também, né? Lógico que a gente sente falta aí do presencial e esperamos que volte o mais rápido possível, Daqui a pouco a gente já está de volta. as ações estão sendo feitas aí para a gente tentar amenizar esse momento aí, né? E estar junto. Isso aí, cara. Pô, tamo aí o Leozinho, técnico do Botafogo aí na área, também tô ouvindo, o Valtão, também nosso parceiro de quadra aí também na área. Legal, legal. Galera Cara, vamos boa. falar um pouquinho de Last Dance, cara. Conta aí como é que foi de onde surgiu essa ideia, né, junto com o Daniel Campos, caçamba, para quem não conhece. Para falar da série, falar sobre a mentalidade, aí depois a gente começa. Aí tá contigo, a gente fala capítulo a Então, capítulo, vai falando do que vai vamos lembrando. falando.
Cara, eu vi os primeiros dois episódios, né? Já tava aquela antecipação, pô, né? Vai sair, vamos ver e tal. Cara, quando eu vi os primeiros episódios, eu senti, cara, isso aqui não é. Isso aqui é diferente, né? Né? Eles vão mostrar um outro aspecto, eles vão mostrar, né, muito do humano dos jogadores, da parte, né, de bastidores que a gente não tinha A parte que a acesso. gente não sabe, né? Que a gente não conhece, a gente só sabe o final, né? Exatamente. E de uma época que não tinha nem redes sociais, então a gente também realmente não tinha acesso a nada disso, né, que eles mostraram ali, os bastidores. Hoje os atletas mostram algumas coisas, eles próprios mostram, né? Naquela época não tinha essa possibilidade. E aí quando eu vi, cara, isso aqui tem uma questão legal de entender o que passa na cabeça dos jogadores, né? E eu falei, cara, eu vou conversar com o Daniel, né, o vulgo caçamba, também é ex-atleta profissional e é psicólogo, e está trabalhando também nessa parte de psicologia esportiva e alto rendimento. Até um dos caras que ele trabalhou junto é o Léo, técnico do Botafogo, né? E falei, cara, eu acho que ele é o cara perfeito para a gente conversar e interpretar o que está acontecendo na cabeça deles, né? Pô, por que você acha que o cara fez isso? Por que você acha que, né? E a série vai construindo isso, né? Umas coisas que aconteceram no passado justificam as coisas que aconteceram no futuro, né? Então, cara, achei interessante isso. Falei, cara, Daniel, vamos fazer? Ele, vamos, que é legal. E ele também estava super empolgado. Falei, cara, e foi muito bom, cara. Foi muito bom fazer isso com ele. Pô, o Daniel é um amigo, irmão meu do basquete aí. A gente curtiu bastante, cara. Curtiu Aí bastante. falar de basquete, né, cara? Assim, é o que você falou. Eu acho que a gente, que é o que hoje a gente passou nas quadras, né? Tem muita coisa que a gente viu né, viveu ali, por mais que seja na NBA, a gente viveu aqui, né, em maior e menos escalas menores, mas assim, hoje a gente somos gestores, né, cara? E, assim, aquela mentalidade do esporte a gente traz para uma área de gestão. E como você falou, você consegue pegar vários insights do que Exatamente. aconteceu ali, de gestão, de postura e de grupo, que você consegue trazer para o seu dia a dia. Né? Cara, a gente sabe bem disso. Eu acho que foi muito legal, porque essa série trouxe muita gente também que não é do basquete, não é do esporte, está assistindo, né? E traz esse. A gente sabe disso, né? Que o esporte, principalmente o basquete, cara, é um reflexo de muita coisa na vida, né? As coisas que acontecem dentro do esporte, a gente consegue transportar isso para a sua vida profissional em outras áreas, né? E a gente trabalha com gestão, tem equipes para liderar, tem processos para resolver, tem metas para cumprir, né? E isso é o esporte, né? O esporte é isso. A gente vê como esses jogadores, ou o técnico, ou o diretor, trataram certas situações, né? A gente sabe que o esporte também é legal porque reflete algo que acontece ali imediato, né? À vista de todos, né? O que está acontecendo na quadra ali está todo mundo vendo. Então, são coisas que acontecem de forma imediata e foi legal a gente poder ver isso e tentar, né, transportar isso tudo transportável para nossas vidas, das coisas que a gente faz normalmente, né? Nos nossos outros trabalhos, né? Fora das quadras. Qual foi a parte que você viu assim que você não tinha ideia, que você achou mais impactante assim no Last Night chamou mais atenção? Várias, né? Mas Cara, assim, uma que você fala assim, é, você fala assim, pô, essa cara, aqui foi bem legal, esse pedaço mostrou alguma coisa interessante de uma gestão. coisa que me chamou a atenção, assim, durante toda a série, eu acho, foi o Jordan. Lógico, a gente vê a competitividade dele, a gente já sabia que era extrema, né? Mas eu não Mas deu sabia que para. era tão extremo, é engraçado assim. Quando você É, começa a ver o é, dia a dia, você fala assim, cara, o é cara mais ainda, né? tava no nível acima, né? O sarrafo ficou alto ali É na mais competitividade. ainda. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, cara, passados, né? A gente está em 2020, aquilo ali foi 98, né? Aquela última Década de 90. temporada. 22 anos depois, ele sente as coisas ainda de forma intensa, né? Os sentimentos que ele tem por alguns caras que ele não gostava, ou situações que passou, você via que aquilo ali incomodava ele ainda. Ainda tem um rancor, né, cara, naquilo ali. A competitividade dele continua desde aquela época, ele carrega com ele isso, né? E eu lembro que eu conversando com amigos, até com o Daniel, a gente fala assim, cara, né, o Jordan, ele tá acima disso tudo, ele não precisa, né? Cara, você é o Jordan, você ganhou. A gente né, você não precisa mostrar para ninguém que você ganhou, né? Você é o cara, você é o melhor de todos os dias, mas ele ainda tem isso dentro dele. Parece que ele tá, né, ainda, cara, sentindo aquelas coisas O ali. cara, quem viveu, né, no esporte é competitivo, não tem jeito. Se a gente leva isso para nossa vida, é lógico que a gente começa
até o amadurecimento e diminui um pouco isso aí, né? Mas você vê que ele ainda tem Uhum. isso muito forte, né, cara? Tanto que É, ficou tem a questão forte, do os sentimentos jogo, né? Na afloraram época ali, que ele né? jogava, você vê aquilo ali era um nível de competição absurdo. Ele queria ganhar sempre, seja jogando, né, no cassino, seja brincando ali da moedinha na parede. Então, Opa, deu cara, uma travadinha aqui pra mim. voltou. Voltou, voltou. Então, ele tinha uma competitividade absurda, né? Tanto no jogo, no cassino, quanto na moedinha na parede, assim, ele levava isso a sério, qualquer brincadeira para ele, ele queria ganhar. Vê o Com, nível de com, competitividade que com ele os tem, né? seguranças ali no vestiário brincando, com o pessoal no carteado no ônibus. Você fala essa do carteado, né? Essa competitividade, ele jogando com o pessoal lá atrás do ônibus nas apostas altas, mas depois ele foi com o pessoal lá da frente na aposta pequena, não, porque eu quero ganhar, não é o dinheiro. Ele Não é um quer ganhar de real, todos não é um ali. dólar, não é 10 dólares. Eu Eu quero quero mostrar que ganhar. eu ganhei o teu dinheiro, eu ganhei de você. Né? E isso acho que foi, acabou virando também um pouco a direção do time, né, cara? Porque por mais que você não tenha pessoas tão competitivas quanto ele como um líder ali levou a galera ao nível extremo de competitividade, né, cara? Eu fico imaginando, né, como é que deve ser jogar com um cara desse, né? Que Também, né? ele tá num nível altíssimo e exige que você esteja nesse nível junto com ele, né? Não de Você, talento, jogou, mas de entrega, né? você jogou com o Oscar aqui no Flamengo? Não joguei junto com os caras, joguei contra. Mas assim, dizem que também Eu ouço histórias, sim. ele me Que, lembra um que, pouquinho, logicamente, daqui, né? De treinar, de cobrar o treino, né, pô, não vai embora não, vai arremessar mais, vai fazer, de querer ganhar, de querer produzir e trazer o exatamente. time junto, né? E é legal isso, né? E ele falou isso num momento até emocionante ali, né? Numa das partes que ele fala, né? O pessoal falando dele, né? Do jeito que, poxa, ele cobrava tanto, ele ia em cima, como ele não poderia ser considerado um cara legal, né? Entre aspas, pelo tanto que ele cobrava os outros, né? Porque ele tinha que estar em cima dos outros. E Sim, aquilo emocionou um pouco ele, né? Ele falou assim, cara, eu cobrava, mas tudo que eu cobrava eu fazia também. Eu só cobrava o que eu mesmo estava fazendo, né? Então ele também tinha essa liderança, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, né, é o preço que ele achou que ele tinha que pagar e você vê que ele sentia, né? Foi um momento que ele até, eu lembro que ele pediu uma pausa, né? Dar um break aqui, porque ele se emocionou disso, dos jogadores falando, né, disso, né? Dessa cobrança excessiva dele, né? e devia ser Mas difícil, né, cara, assim, no dia a dia ali, devia ser né, imagina um treino, né, devia. cara, assim, a gente vê aquele que falou de ganhar, do treino, né, isso aí já era uma coisa meio sabida por todos, né, na Olimpíada, no treino que virou um jogo, né, assim, a necessidade Lá do dele Dream Team, né? do Dream Team, de ganhar. Aí até para mostrar que o Jordan chegou agora, né, eu tenho o meu lugar. Vocês já estão se largando de vocês, agora chegou a minha era. O É, nível ele de entrega dele, de competitividade, não só dele, né? Você via também o Magic Johnson no nível de competitividade extremo, né? Chamando ele para um contra um. Então você vê que é muito dos jogadores de alto nível isso, né, cara? Essa competitividade, essa coisa de querer ganhar, de querer é estar sempre ali entre os melhores. uma competitividade assim muito alta, né? A gente conviveu com caras competitivos, né? Posso citar alguns aqui, pô, um que eu joguei muito tempo, o Marcelinho, um cara muito competitivo, né? Mas a gente fica pensando assim, cara, você está nesse nível de competitividade, né? Deve ter um peso também, né? Ele se alimenta disso, né? Essa motivação com a competição e força ele a fazer coisas que normalmente não faria, né? Deve ter um peso também na pessoa, se exigir tanto, né? É uma exigência muito grande com ele mesmo, né? Sim, Eu, sim. eu conversando com o Daniel, a gente sentiu isso, porque tinha um peso também para ele, né, ser quem ele era e alcançar a excelência que ele se colocava nele mesmo, né? Até porque é difícil, né, cara? Eu acho que a série mostra um pouco disso, do lado até o humano, né? Uma hora que ele fala, não sei se você lembra, ele dentro do quarto, né? Ele assim, eu não posso sair, né? Eu não posso fazer nada, eu tô no quarto. Enquanto você vê os outros jogadores circulando, etc., cara, vê o Rodman saindo, como o Gui falou aqui, o cara é maluco, não é burro, assim, mas o cara saindo, indo pra noite, etc., e, cara, o Jordan não podia sair do quarto, porque a É, visibilidade dele era absurda. Chegou num nível que a vida dele também, né,
era ficar num quarto, porque ele não podia estar em público que parava a cidade. Então É, mostra um pouco o lado dele humano e essa pressão, né, do sucesso, né, cara? eu imagino que sejam, assim, a gente vê, né, de mostraram essa parte, né, mas é difícil da gente, nós seres humanos, né, normais, né, entre aspas, de entender o que é isso, né, o que é você não sair, não poder sair na rua, né, você não ter Você tem um o certo dinheiro ar para de fazer normalidade. tudo, É, né, você tem o poder, né, entre aspas, de entrar onde quiser, de fazer o que quiser, de ser chamado para onde for, mas ao mesmo tempo você não tem a liberdade de você fazer o não que você pode quer na circular hora em que você quer. público, né? Não pode circular em público, nunca, né? Até hoje, né? Sim, Ele não pode circular em público, né? Assim, normalmente, ele não pode ir no mercado, não pode, né? As pessoas vão em cima dele, né? Então, o Spiga até contou aqui no dia que ele veio que eles estavam, acho que numa Summer League, e uhum. aí de repente veio um cara vindo, falou, pô, alguém falou, porra, é o homem ali. Ele, pô, tava sozinho com um cara atrás, assim, né, nada, de boné, óculos, dentro de um cassino. Quando passou era o Jordan. Ele pensou em levantar e, pô, já tinha segurança, né, em volta, assim, tipo, melhor não, etc. Mas o cara tentando passar por, depois agora, sei lá, 5 anos atrás. Imagina É. na década de 90, qual o estrago que É, ele ia fazer. a pessoa não, né, não tem a gente pra gente é básico isso, né? Você, pô, beleza, vou ali no mercado. O cara não pode fazer uma coisa simples dessa, né? Isso ao longo do tempo, beleza, tem toda a fama, mas deve ter um peso, né, cara? De você não ter certas liberdades que são comuns a todos e para você não é, né? É, lógico que tem os prós e os contras de ser quem ele é, mas isso é um contra também que deve ter um peso legal aí na cabeça dele, né? Cara, o Gui falou do Rodman aí, falou que ele era louco, não era burro, né, cara? Qual é a tua visão do Rodman como jogador e encaixando naquele time lá? Qual foi a função dele na quadra e até com a postura dele nessa competitividade toda? O Rodman, a história dele também é muito legal, né? Assim, de vida dele, né? De como ele entrou na NBA, né? As dificuldades ali, de familiares também. E isso é uma coisa da série que mostra muito, né? Acho que as relações familiares dos jogadores, né? Até eles chegarem, né? Naquele ponto. Teve dele, teve do Mas Pippen também, que a gente pode falar depois, do que também Pippen é muito também. legal. Mas o Rodman, né? É legal a história dele dentro do Detroit Pistons, né? E a história dele no Detroit Pistons contra o Chicago Bulls, né? Contra o Jordan e contra o Pippen. E, e depois a ida dele, né? Pro Chicago. E de novo, né? A gente fala muito do Jerry Krause aí, né? Dos erros dele, mas Os acertos esse, são muito grandes, né, cara? esse é um grande acerto também, né? Ele comprou a ideia de levar o Rodman. E, e é um jogador que assim, para aquele time encaixou com uma luva, né, dentro de quadra, né? Porque você já tem o Jordan que domina a bola, né? Domina as ações ofensivas de forma, né? Que não precisa Sensacionais. nem comentar. E aí você tem outros jogadores, tem o Pippen, tem o Kukoc, entre outros. E aí você traz um cara que consegue dominar a partida, né? Sem precisar da bola na mão, né? No ataque. É um cara que E o cara que faz o trabalho sujo, né? Que ninguém gosta de fazer, né, cara? o De trabalho pegar sujo, ele rebote, pegava os rebotes, dominava no rebote, ele liderou a liga em rebotes, sei lá quantos anos seguidos, se não me engano, foram 6 ou 7 anos seguidos. Para um cara que, né, dentro da NBA é considerado é baixo, baixo. né, de estatura, então isso é mais impressionante ainda, né? É, um cara que você colocava ele para sempre marcar o melhor atacante do adversário, um cara que colocava situações, né, acendia a equipe quando precisava, né? Então, assim, lógico que ele também vem com algumas outras coisas, né? Lado Algumas ruim ou não, né? é, a personalidade dele, ele abraçou aquela personalidade e deixou ela se aflorar, mas também tem o mérito da equipe e do técnico de abraçarem, né, isso Fazer a dentro. gestão e entender, né? Que ele é o cara, ele é assim. Então, assim, deixa o cara aí, deixa que amanhã ele vem treinar e vai jogar e E segue o eles jogo, né? colocaram isso dentro da série, né, algumas vezes, que olha, ele fazia essas coisas aqui, mas quando entra em quadra, ele entrega tudo que tem que entregar. Ele dá tudo que a gente precisa dentro de quadra. Você não pode falar, o cara
falaram da entrega dele dentro de quadra, né? De esforço, de inteligência e de QI de basquete. Eu lembro do Jordan falando que o Rodman é um dos jogadores mais inteligentes que ele já jogou junto, Sim. né? Então, assim, Assim, isso não é pouca coisa, né? a gente jogou de pivô. O cara, para pegar a quantidade de rebotes que ele pega, ele tem que ser muito inteligente para ele entender, como ele falou uma hora, pô, eu Exatamente. ficava lá, arremessa que eu fico olhando onde a bola vai. Você via, né, o nível, né, não é assim, vou atrás da bola. Não, calma aí, eu preciso entender onde a bola Exatamente. bate, para onde ela vai. Então, assim, é um cara do nível intelectual, Exatamente. Ele apesar falou que do perfil grande. assistia, assistia vídeos dos jogadores arremessando e entendia onde o rebote ia estar. Cara, né? Não é Poucos fácil faziam isso, isso, poucos fazem isso hoje. porque se fosse fácil todo mundo fazia, né? Ah, é simples, vou assistir o vídeo aqui. Não, não é simples não você entrar no jogo, no NBA e pegar 14, 15, 16 rebotes por jogo, né? Nesse nível, Aquele tamanho, né? naquela estatura. Então, assim, ele foi uma peça fundamental ali, entregou o que precisava entregar e em algum momento ele até falou numa entrevista daquelas lá, cara, será que eles teriam conquistado esse campeonato sem ele estar lá? Cara, eu Eu não acho sei, assim, difícil. essa é a pergunta difícil. Eu acho que sem nenhuma, todas as peças ali foram importantes, assim, em todos os momentos. Você vê que o Jordan sozinho ele não ia fazer, ele precisava do Pippen. Aí só ele e Pippen também não resolveria, precisaria do Rodman, É, precisaria do Kerr, precisaria de todo mundo eu ali. vejo. Lógico, o grupo que ganhou, você precisa de todos, né? Todos tiveram sua importância, mas eu vejo que as quatro peças fundamentais ali, que se você tira uma, eu acho que não tem como, é o Jordan, Pippen, o Rodman e o Phil Jackson, né? Phil Jackson, puta gestor, né? Você tira um desses quatro aí, será que ganha? A probabilidade diminui É, muito, né? eu acho que a questão assim, são peças de reposições que são difíceis no mercado, né? Você pega um Steve Kerr, você consegue uma pessoa do nível semelhante no mercado. Você pega, sei lá, Sim. um Kukoc, você consegue alguém semelhante, o Um Lance Luke Grant, Longley, né? É isso. você consegue a reposição. Agora, esses quatro aí, é difícil a reposição. Acho que não tem ninguém com poder defensivo, nem o Rodman. Não tem ninguém com poder ofensivo igual ao Michael Jordan e o Pippen, né, traz um pouco dos dois lados dele. Né? Um pouco do equilíbrio defensivo, do ataque. Difícil naquela Não, época também ter alguém nesse nível. o próprio Jordan também defensivamente era um monstro, né? Ganhou o melhor defensor da liga várias vezes. Então, assim, é, foi uma formação aí, cara, né, cirúrgica dessa equipe aí, cara. Montado, né, por uma pessoa Montado pelo que Jerry Krause, montado pelo Jerry Krause. começa já a série, né, falando desse ponto, né, cara, até onde ele era ocupado, jogando um pouco de carga em cima dele, mas você acompanhando a série, justamente você vê É, que ele foi um dos responsáveis por esse sucesso nas todo duas desse. primeiras semanas ali da série, né, eu tava acompanhando lá a imprensa americana, né, e falando que o Jerry Krause era o mais odiado do país ali naquele período, né? Eu te digo agora, esse período de agora, né? O pessoal todo assistindo a série e vendo que ele desmontou, né, o grande Chicago Bulls, né? Mas ele cometeu um erro grave ali, no meu ver, de comunicar, né, antes da temporada a saída do técnico, né? Não era necessário. Acho que, na verdade, ele não queria, né, por ele teria uma reformulação naquele ano, e ele Por ele não queria, levou porque mas foi top-down, meu amigo, a ele, senão o Jordan vai embora, então vai ser a última, né, aceita. eu vejo que essa, assim, né, foi desnecessário ele comunicar isso publicamente antes do campeonato. Ele poderia deixar a temporada rolar, ver o que ia acontecer e depois tomar a decisão com calma. Não precisava colocar esse peso na equipe antes, né? Mas, Mas será que isso não foi né, uma estratégia dele também? Ó, entrega aí, porque é a última de vocês, vai. cara, eu entendi que não. Eu entendi que foi Jogo sujo. ele quis impor a vontade dele, né? E não queria mais mesmo, né? Ele queria Mas será que ele não provar que estava ele poderia errado? montar uma nova equipe, né? Mas será que ele não estava errado? É uma coisa que eu fiquei até vendo, analisando e pensando. Até onde o Bulls não teve uma continuidade, né, depois desses títulos todos, depois da era Jordan. O Bulls não conseguiu manter essa regularidade. Se ele tivesse feito uma reformulação naquela época,
mantendo a base, será que o Bulls não seria um outro Bulls na década de 2000 ali e até hoje? Você Porque, disse na se ele verdade, tivesse conseguido manter mais alguns não, jogadores, né? se ele tivesse, na verdade, não tido o sexto título, mas tivesse feito a reformulação no ano que ele queria. Porque, na verdade, quando acabou o sexto título, acabou o time, né? E aí É, ele não conseguiu montar nada nem no nível similar ao que ele não, tinha. não. É difícil de prever, mas, cara, é uma situação assim muito, né? Você tem um time que está ganhando, né? Um time com o melhor jogador do mundo, um time que ganhou 3 campeonatos, aí o Jordan parou, perdeu, né? Saíram, não ganharam dois, depois ganhou mais dois. Assim, é aquilo que o Jordan, eu acho que o Jordan sente muito isso, né? Por que que você não deixou o time perder dentro de quadra, né? Como que você pode afirmar que não iria ganhar um sétimo? Não tem como saber, né? O time acabou Não, de até o ganhar. Jordan fala, né? Se esse time ficasse mais um ano, será que ganharia mais um? É, E ele joga essa. eu pessoalmente acredito que teria boas chances. Teria boas chances. Não dá para afirmar teria ganho, mas teria boas chances se você consegue manter, né, a base principal da equipe. Lógico, pô, de repente você tem que trocar algum jogador de banco, ou tem que trocar até algum titular, né? O Luke Longley, você troca o Luke Longley. Pode ser, mas os jogadores ainda tinham mais lenha para queimar, eles tinham Sim, possibilidade de ganhar mais um ano, né? A motivação do Jordan ia estar lá ainda, ele ia buscar o sétimo título, né? sétimo. Todos eles iam buscar o sétimo título, né? Então, assim, é complicado, né? E aí fica isso, né? Ao mesmo tempo, né, a gente pensa, né, poderia ter sido, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, poxa, a lenda, né, do Chicago Bulls, né, essa história do Chicago Bulls é uma equipe que não perdeu, né? Ela não Sim, foi derrotada em quadra, né? verdade. Ela não foi derrotada em quadra. A gente vê as outras dinastias, né? Foram derrotadas dentro de quadra, né? O Lakers Essa acabou não. sendo derrotados, o Boston, né? O próprio Detroit Pistons e o Chicago Bulls não foi derrotado dentro de quadra, né? E a gente vai Verdade. ficar sempre com esse questionamento, né? Será que teria ganho? Lógico que eventualmente iriam perder, né? Se continuasse, eventualmente iriam perder. Mas eu pessoalmente acredito que ganhariam mais um, que teriam grande chance de ganhar mais um, né? É, acho que é um time que tinha tudo para brigar de novo. Acho que as finais ali, as últimas foram difíceis. Acho que começa a bater cansaço também, né? Começa a ser o time a ser batido, você começa Sim, tá com o alvo, né, em cima. Mas as finais foram difíceis, né? E a gente tem que também dar o mérito, cara, contra um time do Utah Jazz é uma grande equipe, né? A gente está falando aqui do Stockton e Malone, cara. Olha, assim, são provavelmente aí top 3 duplas de toda a história da NBA, do basquete, né? Não estamos falando de qualquer dois jogadores, não, de qualquer equipe, né? Lógico que é talvez se difícil. eles não tivessem com o Jordan ali, talvez, né, tivessem muito mais visibilidade, mas eles tinham, né, na comparação, um Assim, cara que era fora de série. Então era difícil até assim, comparar. Mas o Malone era um o, puta pivô, o Stockton é um puta armador. cara, você olhar para o Stockton e Malone, né? Vamos olhar a estatística, ok, cara, o Malone é o segundo cestinho da história da NBA. Não é pouca coisa. O Stockton, eu acho que, se eu não me engano, ainda está como o maior de assistência da história da NBA. Então, assim, estamos falando de uma equipe do Utah Jazz muito forte, que poderia muito bem ter ganho aqueles 2 campeonatos ali. Então, assim, pô, eles tiveram dificuldade. Sim, é para ser difícil, né? Estamos falando aqui das finais da NBA, é para ser difícil mesmo, né? Então, eles poderiam muito bem ter perdido, mas ganharam. E se tivesse mais uma, né? No ano seguinte, se eu não me engano, foi o San Antonio Spurs que ganhou, né? Né? E já com o David Robson, né? Acho que foi os primeiros anos ali do Tim Duncan, não lembro se foi o primeiro ou se foi um dos primeiros. Mas, né? Com o Steve Kerr, né? Que foi para lá. Será que se o Bulls tivesse mantido, não poderia ter batido de Ah, frente com o San Antonio Spurs? Poderia, né? sim, era um time No meu máximo, não tem nem o que entendimento, falar. poderia. Vou falar um É, pouco é, do. é- Vai, termina aí. não, só essa é uma pena, né? Porque a gente fica com essa vontade de ver, né? Como se fosse a gente estar seguindo, acompanhando uma série, né, cara? Pô, seria. Basquete também é isso, a NBA, né? É contar histórias, né?
Então, sim. essas histórias aí das equipes, cara, seria legal ver, né, quem conseguiria derrotar os Chicago Bulls, né? E a gente nunca viu. É isso aí. É difícil até, tem muita gente que faz comparação, né, entre times, né? Ah, o time do Chicago é melhor do que o time do Lakers, né, juntando as peças. É difícil você falar, porque são momentos de basquete diferentes, né, cara? A gente tem um Sim. momento mais clássico ali, década de 80, né, com Bird, É, com Magic. Depois vem as a era eras. Chicago Bulls, depois vem a era Kobe, O'Neal. É, Então, assim, é. são épocas diferentes. O O'Neal totalmente tipo, um jogo mais pesado, mais forte, um jogo mais clássico antes do Jordan. O Jordan já começa um jogo mais atlético. Então, você São eras tem. diferentes e tipos de jogos diferentes, né? tem Estratégias diferentes e regras diferentes. Eu acho que uma coisa que mudou, né, a NBA daquela época do Chicago Bulls, depois ainda pegou o Kobe, depois foi mudando, foi a regra do hand check, né, e do contato, que passou a ser menos permitido, né? A defesa passou a ter menos possibilidade de toque no atacante, de contato físico. A NBA passou a proteger mais com as suas regras, né? A evolução das regras, proteger mais o atacante, né? E isso tornou o jogo diferente, né? Então, como aquilo que a depois gente no O'Neal via, mudou de novo, né? Porque começou a ficar um jogo muito embaixo da cesta e eles mudaram de novo, ajustaram é, algumas coisas da regra para ele ficar mais dinâmico e o jogo teve que se transformar. exatamente. O jogo era muito físico na década de 90 e ele veio mudando. Hoje ele não é tão físico quanto era na questão do contato físico, do embate dos jogadores fisicamente uns com os outros, né? Do que é permitido. Mas lógico, os jogadores também evoluem fisicamente, conseguem fazer coisas, né? A gente não consegue pensar Hoje hoje em o que dia. acontecia com o time do Detroit, né? Cara, Exatamente. Cara, você via aquilo e fala assim, cara, a gente que viveu ali década de 80, 90, né? Era isso mesmo, né? Você pegava o pessoal mais velho, era, era era, assim o jogo. A gente que tinha que se era. adaptar a isso. E o jogo, logicamente, foi se evoluindo, não é mais assim. Mas era um jogo Eu acho que muita físico. gente mais novo, né, deve ter se assustado um pouco com o que era permitido, né? Com o tipo de contato que deixavam, como é que agarrava, como é que batiam, né? Como é que até, né, aquela situação do Jordan ali, das regras do Jordan, né? Contra o Né? Detroit Pistons, de quanto que eles, cara, ele entrou pra dentro, joga ele no chão, Não tem essa não. né? E hoje em dia, né, eu acho que com razão, né, a liga protege, né, suas estrelas, né, até de lesão, né, porque era perigoso Até porque mesmo. você via cenas ali do Detroit e falava assim, cara, isso é pra machucar, né? Você via Né, propositalmente era que era perigoso. pra tirar o cara de quadra. Exatamente, e não é do interesse de ninguém, né, da liga, dos fãs, você tirar as suas grandes estrelas machucadas, né? Você, você inibir, né, a parte mais plástica e artística de um jogo, de um Michael Jordan, de Kobe Bryant, porque eles estão jogando ele no chão. Não é interessante para o espetáculo. Isso é legal da NBA, que eles acompanham isso, né? O que é melhor para quem está assistindo, né? Para o fã, né, para o torcedor, e aí a regra foi evoluindo. Então, assim, aquilo que acontecia não vai acontecer mais, né? E a gente vê, eu brinco com meus amigos, né, cara? A gente Até vê porque o aí perfil é um. diferente, né? As gerações foram pegando outras formas de jogo, até o Antônio Velti que falou, o açougue rolava solto, década de 80, 90 era Isso. isso. E aí foi acabando e as gerações foram vindo, foram vindo num outro tipo de jogo que não cabe mais isso também. Aí se fala de eras, né? A gente fica pensando, tá, consigo encaixar aí o LeBron James na década de 90? Consigo, acho que ele, né? Agora, consigo encaixar o Stephen Curry na década de 90? Não. Será que deixariam ele fazer o que ele faz? Talvez na década de 80, talvez, porque ainda não era assim, mas ainda era um jogo mais lento, mas era físico, mas era mais lento. Agora, na década de 90, não. Acho que Um cara menor, né? Mais fisicamente mais frágil, né? Cara, o pessoal, né? iam quebrar o brinquedo assassino. Iam jantar ele, cara. Iam jantar ele. Ele ia sair de cada bloqueio, ele iam jantar ele. A gente sabe, né, que ia acontecer isso. Porque acontecia, né? Não, o próprio Então, Harden, né? Você pega o Harden hoje, no que ele faz, a graça, imagina ele partindo pro Rodman fazendo aquela graça. Na época de Detroit. exatamente. Primeira vez que ele fizesse a graça, ele ia virar Exatamente, no meio dele. exatamente. Então tem esse romantismo da década de 90, mas também tem essa evolução da gente poder ver coisas novas que os jogadores estão fazendo que não conseguiam acontecer antes, porque não iam deixar, né? Não iam deixar.
E sobre o Pippen, cara, assim, pô, como é que você viu ele nessa série? É um cara que muita gente fala aqui, né, que, poxa, é um puta jogador que poderia ter ido muito além, mas ao mesmo tempo injustiçado pela questão salarial dele, né, de ter acertado um contrato longo. Como é que você vê isso? A, Como é a que essa história do conversa? Pipe também é bem complexa, né? Controversa, né? Tem situações bem interessantes, né? E é legal isso. A gente, cara, naquela época eu vi os jogos, né? A gente não sabia, né? De tudo que estava passando ali, né? Pela vida da pessoa, né? Então, assim, essa questão do salário aí, né? A decisão que ele tomou de assinar um contrato Contrato longo longo. e para se proteger, para proteger a família dele financeiramente, né? Sem né, pensar que logo depois a liga ia explodir e financeiramente todos os salários, né, aumentaram muito. E ele estava preso num contrato longo, mas ele quis se proteger porque, né, aí mostra a história de vida dele, da família dele. Ele tinha, se eu não me engano, um irmão cadeirante, o pai teve um AVC, alguma coisa nesse sentido. Era, sei lá, 8, 9, 10 irmãos, era muita gente. 10 irmãos, então assim, ele sentia um peso também de precisar ajudar a família financeiramente, garantir a vida dele, da família dele, né? E assinar um contrato longo, né? Garantiria isso. E ao mesmo tempo ele tinha medo de ter uma lesão grave, né? Porque ele Sim, conviveu em casa com um cadeirante, com um pai que cadeirante. teve AVC. Então, assim, cara, né? Nada é garantido, né? A saúde dele não é garantida, né? E não é para ninguém, né? Mas ele Ainda tinha mais no esse peso. esporte, né? Qualquer lesão, uma lesão de joelho, lesão de tornozelo, o cara pode não conseguir voltar em alto nível, né? Exatamente. Então, isso deu um peso aí na decisão dele. E mais à frente se mostrou uma decisão ruim financeiramente para ele, né? Porque os salários começaram a explodir e ele estava preso num contrato, né, que não refletia o que ele fazia dentro de quadra, né? Ele era para ser aí, cara, né, no mínimo top 5 de salário da NBA, né? E eu lembro que falaram que eu acho que era 162, né? O ranking do salário dele, cara. É meio absurdo, né? E então isso, né, mostrou ali um momento que pesou para ele, que ele tomou uma decisão, né, que até o Jordan chamou de egoísta, né? E isso está tendo Não até entrar um em quadra. rebuliço. Hoje em dia estão falando disso, né, que o Pippen não gostou, mas que ele, né, escolheu não operar no verão, escolheu operar no começo da temporada para realmente não jogar e perdeu, né, vários jogos na temporada. E realmente, cara, é difícil, né? A gente que é atleta, assim, você entende por um lado, mas por outro lado, assim, né? Pô, o grupo também fica assim, pô, tu não vai estar aqui com a gente, né? Aí foi uma decisão, né? Assim, até o próprio dono do time, eu não lembro o nome dele, falou em algum momento, falou, quando eu fui assinar com o Pippen, eu falei para ele, você está fazendo um contrato muito longo. O próprio dono, né, sinalizou que Sim, assim, cara, você tem certeza disso? E aí ele colocou, é, não, eu prefiro fazer um contrato longo por causa das minhas questões de família, etc. Porque minha família depende de mim. é, Então, assim, você vê até o próprio dono da franquia, né, preocupado com esse movimento, mas é, ele também podia ter se dado mal. O Pippen podia não ter sido o Pippen, podia ter se machucado. é, Foi um é. contrato de risco para as duas partes e, E foi uma infelizmente ou decisão felizmente, consciente dele, né? E aí a gente volta a falar daquela questão da gestão da equipe, né? Lógico que a gente tem que avaliar, a NBA tem as regras de salário, né? De salary cap, que chamam, né? Para a composição da equipe. Mas será que não teria como, né, o Chicago aumentar o salário dele por tudo que ele rendeu em retribuição e ter um cara mais feliz dentro do grupo que daria mais, né? cara, Uma renegociação. mas eu sei lá, eu acho que a NBA, ela ao mesmo tempo, eu vejo, né, não sei se é verdade, é o que eu penso, com Uhum. regras, né, cara? Você fez um contrato X de X anos, é isso. Pode ser ruim para os dois lados, como eu falei. Foi ruim para você, né? Mas podia ter sido ruim para mim, Sim, por não, algum motivo. o acordo é o acordo, o acordo é o acordo, isso aí não tem dúvida. Mas será que o Chicago Bulls não poderia olhar, olha, será que não é melhor para mim, né, Chicago Sim, Bulls como franquia, satisfazer esse cara aqui porque ele vai me dar mais? Ele vai estar você feliz imagina aqui com a gente? se ele abre mão pro Pippen, se ele não teria que abrir mão para outros jogadores também que poderiam ter na É, mesma tem, situação. tem, tem várias questões, né? Tem que ser avaliadas, né? Mas aconteceu um reflexo dentro de quadra, ele não, né, ele não jogou e, e as coisas, né, fluíram e eles conseguiram ganhar o título. Né? No final das contas conseguiram ganhar o título e o Pippen, né, voltou aí à realidade.
E aí, em outro momento também, a gente vê uma situação controversa do Pippen, naquela situação que o Jordan saiu para jogar beisebol, né? E o Pippen era o cara do time, e eles estavam naquela série de playoffs contra o New York Knicks, né? Que também foram Exatamente. séries, pô, eu lembro, séries Maravilhoso. maravilhosas, né? Séries maravilhosas, e dá saudade, né, daquela época. E, Época da e Band, né? Da gente estar de noite em casa gritando igual um louco, porque só tinha exatamente. aquilo para ver. E aí você vê né, o Phil Jackson escolhendo o Tony Kukoc para arremessar a última bola do jogo, e o Pippen decide não entrar em quadra, né? Cara, isso aí, eu não sei você, cara, eu olhei aquilo ali, eu não lembrava, né, desse Eu também não detalhe, eu falei, lembrava cara, desse momento, mas na hora que você passa, você começa a e ver os me, detalhes. eu não sei você, cara, mas me doeu, cara. Eu falei, cara, como assim, cara? Tu não vai entrar em quadra, né? Eu como equipe, né? Fala assim, cara, pô, né? Eu me coloquei ali dentro daquela equipe e falei assim, cara, como assim você não vai entrar em quadra para estar com a gente nesse momento, né? É o líder do time, né, cara? Você é o nosso líder, você é o cara que a gente, pô, estamos junto aqui, a gente gosta de você, você vai nos abandonar agora, né? Foi um peso, né, cara? Eu senti aquilo, eu falei assim, cara, que situação, né, cara? Que situação. E aí acontece que o Tony mata a bola, Mata. né? Eles ganham. E aí vem uma Não, e outra. o engraçado é que nesse jogo, nesse momento aí, você vê que ninguém do time também tomou decisão, né, cara? Assim, não sei se isso chamou atenção. Vai ser tal, ele não vai entrar, não sei que você não vai entrar. O nego virou as costas também e falou, vamos resolver isso. Sim. Eu, não teve aquela É, coisa assim, cara, alguém lá falar, pô, vamos, né, cara, vamos, tá maluco? Cara, o próprio Phil na Jackson hora do também não vai jogo, entrar, entra você, vamos lá. E segue o é. jogo, cara. E ele Na matou hora a do bola, jogo é o então, jogo. Matou a bola de ganhar e veio pro vestiário. E aí uma cena, né? O Bill Cartwright, né? Isso também me emocionou, cara. Você vê assim, um cara que, né, que não era, né, uma estrela do time e tal, ele tomou um papel de liderança ali, de fazer um discurso e chorar, né? Fala, Pippen, você tá errado, cara. Você abandonou a gente, né? E o cara chorando falando disso, né? O peso daquilo pro grupo, né? Do líder deles, do cara que eles gostam, do cara que eles contavam, o cara abandonar eles no momento daquele, né? sim. E aí eu achei emocionante aquela parte ali, né? E depois, né, o grupo, ele pediu desculpas, o grupo perdoou ele, eles seguiram, né? Mas foi um momento também legal aí da história do Pippen, né? E ele Controversa e acabou legal. entregando, né, no último jogo também, com o problema da coluna nas costas, né, cara? Ele se dedicou, É, voltou, aí mais jogou. à frente a gente vê, né, o esforço desumano que ele fez ali naquele último jogo, né? Vai pro vestiário, volta. Imagina, você via na cara dele ali que ele não estava aguentando, né? Que ele entrava no jogo só para fazer presença ali, né? Ah, e até, aí a gente vai até um pouco além, né, cara? Assim, a gente viveu um pouco a quadra, até onde ele estava botando em risco a carreira dele fazendo aquilo que ele fez. A gente, praticamente, não estou questionando se estava certo ou errado, porque eu já fiz isso, você já fez, né? Tá com dor, tá com lesão e tá E ali, quer vai, né? jogar. E vai, e vai. Mas até onde ele também colocou em risco a carreira dele, Sim. né? Foi um problema mais sério, a gente não sabe, não sabia o que, que era na época, podia Tem, ter tem sido esse, acabado a carreira. tem esse receio e a gente sabe que também tem dores e dores, né? Tem níveis de dores que a gente, beleza, essa dor aqui vai, e tem dores que são insuportáveis, né? Que você não consegue. E ele tava com uma cara de que era uma daquelas dores, né, Você vê que de não conseguia altíssimo andar, né? grau. Tava Não conseguia andar. E você com uma dor ultra. lombar muito forte assim, jogar basquete, uma final de NBA, cara, deve ser As mole não, pessoas cara. Deve ser sabendo que você meio está com dolorido. problema na coluna, né? Então aí daquela época que podia Exatamente. Mas, contato, vai, mas aí mostra também isso, né? O espírito dele né? Ele teve as falhas dele, mas também teve, pô, muito mais méritos do que falhas, né? E aquilo ali foi um momento também legal da história dele, né? De se entregar para o grupo, né? acho que E eles ele ganharam o devolveu, título. né? Ele mostrou, ele pagou, Devolveu. pagou a conta dele de não ter entrado em É, quadra naquele jogo. é. Cara, tem duas coisas que me chamaram a atenção, não sei se te chamou também. Uma é do Malone, né, no último jogo, indo no ônibus Já sei buscar o até o que você gol. vai falar. É, isso aí. Quando eu vi, eu falei, cara, poucos jogadores, né, no momento, se perdeu uma final de campeonato. Ah, A pro Chicago Bulls. segunda, a segunda final Segunda, deles, né? Em exatamente. E o casa, cara, em casa. você não tá falando com o cara na boca do vestiário, você entrou num ônibus para falar com. Então, assim,
Para mim Isso é foi outra um coisa. Isso é outra coisa que eu momento. conversei com o Daniel, né, cara? Eu falei assim, a gente ouve, né? O Malone teve umas situações aí da história dele, com o Magic Johnson, quando o Magic Johnson teve, né, pegou HIV e aí teve aquela Aham. situação, né? E ele ficou meio vilanizado ali, né? Mas, cara, isso mostrou uma classe dele, né, cara? Um respeito, né? O cara, num momento de dor profunda, porque é um momento de dor profunda para ele ali perder aquele título. É um momento de dor profunda, a gente sabe disso. O cara ter a grandeza de ir lá dentro do ônibus dos caras e cumprimentar um por um. Cara, eu achei de É, uma grandeza pensar no muito jogo, grande, né? né? Se a gente pensar um pouquinho antes, assim, o jogo estava na mão do Utah. Eu lembro que eu vi Sim. esse jogo antes da série, que passou na Sport TV, naqueles jogos, né, históricos, e passou esse Uhum. jogo. Eu não lembrava do jogo, dos detalhes, e eu falei, caraca, o Utah perdeu esse jogo como? E aí você É, vai vendo os detalhes, o Marcelinho até narrando lá, comentando também, falando, cara, nos detalhes. Imagina na cabeça do cara passar o filme e falar, eu perdi o jogo porque perdi aquela bola, roubaram a bola dele, né? O Jordan bateu a o bola Jordan dele Hall. no. Então, assim, e o cara vai lá e vai falar. Isso poucos jogadores teriam essa atitude, né? Cara, eu achei de uma grandeza muito grande, respeitei muito essa atitude dele, né? Não, não é fácil. Ah, pô, é fácil, vai lá. Não, não é fácil você entrar num ônibus do time que é campeão, né? E você tá num momento de dor profunda e ir lá cumprimentar todos, né, cara? Achei muito legal isso aí, cara. Foi muito legal terem mostrado isso também, né? Isso. E aí tem o outro lado do Isaiah Thomas, né, cara? Que é um cara que era odiado ao mesmo tempo, né? Por outro lado, né? É, e esse é um dos caras que o Jordan sente até hoje, né? Você vê que É. ele tem aí um sentimento negativo, né? Falando daquela situação lá quando eles bateram o Detroit e o Detroit não foi cumprimentar eles, né, na quadra, né? E aí ele vê o Isaiah falando, né? A declaração do Isaiah, não, porque, não, cara, e não batia realmente aquilo que o Isaiah falou, não era verdade, né? O Jordan, quando perdeu, foi lá e cumprimentou eles, né? E foi uma falta de, né? Aquela falta de respeito, né? Esportividade. Mostra os Esportividade, né? dois, né? Gente, Eu acho que botaram na série o Malone, acho que até para mostrar um pouco dos dois um lados, né? contraste, né? É um né? contraste, né? Num cara que perdeu e virou as costas e saiu, né? nem É, cumprimentou nem nada, e o outro que foi lá e realmente é. E isso é um negócio que a gente aprende, né, desde cedo, né, do esporte, né, cara? Você perde o jogo, você vai lá cumprimentar o adversário, né? Você ganha o jogo, você também vai lá cumprimentar o adversário, né? Sérgio É Perrella da NBA esportividade. aí, ó, fazendo um comentário aí, ó. Quem saiu gigante do comentário foi o Steve Kerr. Baita campeão, humilde. Verdade, né? É outra história sensacional do Steve Kerr, né? Bateu Um de frente com o jogador, homem, né? um jogador que, né, exímio chutador, mas não era, né, uma grande estrela, né? Nunca foi uma grande estrela, mas é um cara aí que superou, né, a diversidade, o cara que bateu de frente com o Jordan e ganhou o respeito do Jordan, né, por A isso. partir daquele momento, né? Porque poucos Exatamente. teriam essa atitude, né? Ele falou, eu vou bater com o Michael Jordan, bater de frente. Não. E E é ele. legal que os dois falaram isso, né? O Steve Kerr falou, eu vi que o Jordan, que o Mike passou a me respeitar depois daquilo, e o Jordan falou, eu passei a respeitar ele depois daquilo. Né? Então as Não, para um percepções cara dos dois. competitivo, né, como o Jordan, falou assim, caraca, né, legal. Porque ele fazia isso, esqueci o nome do pivô, que ele mexia, né? Ele ia até o limite e ele não fazia nada, né? No sentido de ir para cima dele. E o Steve Kerr, não, Aham, cara. Ele sentiu, justamente revelou, cara, eu tenho que ter um limite com esse cara, porque ele vai me entregar o que eu preciso, né? E se eu passar do limite, talvez ele não vai conseguir entregar o que ele pode entregar, e ele foi fundamental e é um né, cara, no né, arremesso, no arremesso fala da final. história do pai dele, né, falecendo, e ele falou que também ele e o Jordan nunca falaram disso, né? Os dois que tiveram os pais assassinados, né? E essa superação do Steve Kerr, né? Desde esse momento da morte do pai, a história dele, como ele chegou na NBA, como ele conseguiu se manter na NBA, como ele foi para o Chicago Bulls e conseguiu ganhar o respeito do Jordan, né? E E teve cresceu muito, seu né, depois disso também, né? Começou cresceu a muito ter bolas decisivas e ser e, um grande jogador do time, né? Mais um. e teve seu Naqueles momento três de ali, ele glória, né? entrou nesse time. Né? E teve seu grande momento de glória, né? Matou a bola do título, né? Matou a última Exatamente. bola do jogo do título.
né? Então, assim, cara, é uma história muito legal também. É um cara que ganhou, né, esses 3 títulos com Chicago, né? Depois ele ganhou mais um com o San Antonio, foi isso? Ou 2? Não sei ao Uhum. certo. E É, já ganhou aí mais uns 3 como aí técnico. como técnico. Cara, que história vitoriosa também, né? Que história Sim. vitoriosa. E é um cara, né? Parece ser muito legal, um cara humilde, um cara que as pessoas gostam, né? Batalhador. Cara, a história dele é muito legal também, né? Muito legal a gente entender essa história dele. Eu não sabia muitos detalhes aí da história dele, né? Sim. Era um jogador que você via lá, matou a bola, legal, bacana, mas quando você vê os detalhes internos, né, os bastidores, né, tudo que aconteceu e até a forma como o Jordan, né, falou às vezes, essa bola é para ele, a confiança, né, que Eu você achei tem no legal cara que essa está do parte lado. da história dessa bola ali, né? Que o Jordan fala assim, não, ó, fica esperto aí que eu vou, né? Que eu vou te, se É o cara minha! dobrar, eu vou te dar a bola. Ele é comigo, eu vou matar, eu tô pronto. Né? Abrindo pra todo mundo ali, o Jordan, cara, beleza. E ele matou a bola, viu? E ele matou a bola. E foi legal demais. Também outra coisa do Steve Kerr que eu achei legal foi a interação dele com o Paxson, né? Que o Sim. Paxson tinha as características dele, dos primeiros 3 títulos, e passou para ele, né, cara? O Aí bastão ele meio que, fala, né, né, que era o ídolo dele, que era o cara que ele se inspirava, se ele deixou espelhava bem e claro isso na série. teve uma passagem de bastão ali naquela função, né, da equipe. E explicou para ele, olha, é assim que você tem que ser com o Jordan, é assim que o time precisa de você. E, cara, e eram parecidos mesmo, né? Eles eram Cara, não deixa de parecidos ser mesmo, uma foi legal liderança, né? essa. Quando ele entende como funciona o time com o Jordan, como a engrenagem funciona, ele vira um estilo de liderança. O Sérgio falando disso aí mesmo, né? O estilo do Michael Jordan atuais, com tanto mimimi, seria aceito num time? Pô, Sérgio, não sei. A gente estava até falando sobre isso aqui. Hoje eu acho que talvez não. Mas se o cara entregar o que ele entregou em quadro, acho que muita gente aceitaria. Eu não sei qual que o Fernando acha disso aí. É uma geração diferente, né? A gente. Mas, cara, eu vejo, se você tem um cara desse nível aí, né? Eu acho que isso é a situação, né, que a gente falou. Ele tá cobrando, mas ele tá entregando mais que todo mundo, né, em todos os sentidos. Ele tá mostrando, ele tá liderando com exemplo. Pelo exemplo, exatamente. Uma coisa é você pedir para as pessoas fazerem algo que você não está fazendo, né? Então, a partir do momento que É, ele está mas acho que fazendo, ele ganha um peso para poder, olha, eu estou fazendo, você tem que fazer também. mas nos dias atuais, onde muita coisa é bullying, muita coisa, o mundo, né, ficou É. mais chato, talvez. Então, não sei se ele conseguiria ter se a liderança ia ser tão tranquila, se as pessoas aceitariam com tanta É, tranquilidade você, algumas você viu coisas. até, você viu o Kobe Bryant, um cara que, né, que você pode relacionar nesse sentido aí, né? Até, né, não tanto tempo atrás, ele estava fazendo isso ainda, né? Ali no Lakers, né? A gente não sei, de repente falta alguém, né, com esse perfil, com esse nível de exigência, com esse nível de entrega e de talento, né, de excelência, para poder fazer com que Liderar isso pelo aconteça, exemplo e né? falar, vem, meu, quer estar aqui, Porque vem não é comigo, qualquer vai um, ser do né? meu jeito. Não é qualquer um, isso não é normal, né? Isso é o completamente fora da curva, né? Isso não é o normal, então não é toda hora que vai ter um cara desse. Então, de repente, tem que esperar aparecer um novo cara desse para isso poder acontecer de novo, né? O Marcos Aires também, amigão nosso aí da Octagon, faz os eventos da NBA, falando que vai assistir com outro olhar. Assista, cara. Assista nos detalhes, porque é uma série que não é só Eu, sobre é, um campeonato, sobre um jogo. É uma série que mostra muito sobre o dia a dia de uma equipe, o dia a dia de uma liderança, bem bacana. e a forma como eles, né, fizeram a história, né? Indo e voltando no tempo, né, cara? E depois juntando no Sensacional. último episódio, cara, que sensacional, né, cara? E mostrando, né, isso aconteceu por causa disso, né? Sem dizer, né? Mostrando, né? As coisas acontecendo no passado, linkando com o futuro. Pô, sensacional. Eu também, Às eu só vezes via. é até difícil, né? Você passa assim e fala, cara, que ano tá isso? Você se colocar nos anos. Eu vi só essa uma vez e pretendo ver de novo. Vou ver de novo, porque eu quero É, pegar eu acho outros detalhes, né? é isso aí. Cada vez que eu acho que assistir, a gente vai conseguir pegar outras coisas, né? Porque na primeira você fica querendo saber o que aconteceu, nas outras já sabe, vai linkando e aí vai tendo outros feelings, outros insights do que aconteceu, né? Do que poderia ter acontecido.
exatamente, né? Eu vejo aí, acho que é Antônio, né, falando, não vai ser fácil aparecer outro cara desse, cara. Não, não é fácil mesmo, né? Não é fácil mesmo aparecer um cara desse, né? De vez em nunca mesmo, né? Então é Quem isso. A gente, seria? O Sérgio falando que tem Love Story na ESPN também, que é muito bom. Depois vamos dar uma olhada nele aí também. Quem seria o novo Jordan aí, o novo Kobe? LeBron? cara, o LeBron, né, tem todos os seus méritos, né? Eu acho que ele está aí no top, sei lá, 3, top 5 aí da história, até pelas suas conquistas, seus números, né? Ele vai terminar a carreira aí provavelmente no top 3 em todas as estatísticas possíveis, né? É, mas uma coisa que eu acho que também ficou clara aí para todos, né? Cara, eu gosto. Minha história de assistir o LeBron, eu não gostava dele e passei a gostar dele depois. Mas uma coisa acho que vai ficar clara para o pessoal, né? Que LeBron ou o Steph Curry é assistir a história do Michael Jordan e ver todo o processo, né? E toda a entrega, tudo que é feito. E não é a mesma história desses jogadores que a gente está vendo aí, né? Não é o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de comprometimento, o mesmo nível de lealdade. Eu achei isso muito legal, né? Outro ponto interessante dessa série, a lealdade do Jordan, né? Ele é um cara muito leal, né? Leal à equipe, leal aos seus, né, companheiros, leal ao técnico, leal à cidade. Ele falou isso várias vezes. Eu sou muito leal à cidade de Chicago, leal ao Chicago Bulls, e ele era mesmo, né? Então, isso a gente não vê, né, nos dias de hoje na NBA, né? Hoje a mudança é muito. Isso também era muito antigamente, né? A gente vê muito isso em time de futebol, né? Aqui no Brasil, talvez, que os jogadores passavam anos nos times, hoje, né? Cada um vai. Eu acho que é um pouco da velocidade do jogo, mas você tem isso. Sim, Ele era um e cara as- muito fiel a onde ele É, estava. e eu não estou julgando também quem troca de time. O jogador, cara, tem que ter liberdade de fazer o que ele acha que é melhor para ele, né? Eu acho que isso é normal, faz parte. Agora, né? Quando você avalia toda a história, né? Você também isso tem um peso, né? Em você considerar os grandes, né, cara? O Jordan tem essa história aqui, né? O LeBron tem essa história aqui. Ganhou vários títulos, mas, né? Foi pra cá, foi pra lá, voltou, se juntou, né? A gente fala e vê o Kevin Durant também, tem um asterisco aí nos títulos dele, né? Pegou o caminho mais fácil, né? Fica esse. Procura sempre o caminho mais fácil, né? Mas é um puta Fica. jogador também, assim. É lógico, né? Você vai falar do talento dele? Não, não vai, mas fica. Quando você compara com a história do Jordan, você olha para trás as carreiras, né? Calma aí, tem, né? Não, ele está no Tem um patamar peso abaixo. maior. É, é. Acho que assim, tem alguns no patamar do Jordan ali, eu sou meio suspeito, porque o Jordan nunca foi meu preferido, né? Eu sempre gostei um pouco dos que estão do lado. Mas o Jordan, sim, é o melhor da história, acho que não tem nem o que negar. Acho que tem alguns outros que estão no patamar ali dele e o resto está no nível abaixo. Mas que o LeBron ainda está no nível bem abaixo. O próprio Kobe, acho que É. fez muito, mas também está no nível Mas bem também abaixo está ali no nível do. abaixo. Na minha opinião, também. Na minha opinião, não vejo, né, alguém que está nesse nível do Jordan, não. Para mim, esse pessoal que a gente listou aqui tá abaixo. Cara, vai encerrar a live 1 hora, eu vou salvar e volta, que a gente queria ver com você quem está falando disso dos top 5, queria saber a tua Vamos lá, opinião vamos disso. Aí lá. a gente Show de fica mais um bola. pouquinho e fala disso. Vambora, vambora, Tá, vambora. já voltamos Beleza. aí, galera. Só encerrar e voltar aqui para a gente poder continuar o bate-papo.